O filme A Bruxa de Blair é um longa de terror que fez um sucesso gigantesco no fim dos anos 90. O filme conta a história de 3 jovens que foram para a floresta de Burkittsville, Maryland, nos Estados Unidos, para gravar um documentário sobre uma lenda local de uma bruxa. Durante o filme, a lenda que eles investigam se mostra real e a bruxa os deixa perdidos na floresta, fazendo com que todos corram. Contudo, o que deixou o longa mais famoso foi que ele era gravado como se fosse um documentário, dando a impressão que a história era real, mas não era. Apesar disso, a lenda da bruxa não é falsa, pois desde sua fundação, quando ainda era chamada de Blair, a cidade próxima à floresta teve momentos macabros, com acontecimentos inexplicáveis, mortes e crianças desaparecidas. Talvez a história do filme não seja verdadeira, mas a lenda da bruxa certamente tem seu fundo de verdade. A história dessa cidade, chamada de Blair, é mais antiga do que se possa imaginar, remontando o ano de 1771, que foi a data de sua fundação, quando ela tinha não mais do que 2 ruas e uma dúzia de casas. Durante 14 anos, a cidade prosperou normalmente, até que no fim de 1785, uma mulher que vivia no local, Ellie Cadward, foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela as levava para sua casa e tirava o sangue dos pequenos. No meio do inverno daquele ano, a mulher bruxa foi considerada culpada e foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta à sua própria sorte, o que certamente deve ter causado sua morte. Talvez ela tenha morrido congelada, mas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada enquanto andava na floresta à noite. Um ano se passou, até que as coisas começaram a ficar feias na cidade. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxa simplesmente desapareceram sem explicação alguma. Todos que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Muitos anos se passaram e um novo século havia surgido, e foi no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu, com o nome de O Culto da Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e mal pode-se ler o conteúdo, mas pequenas partes ainda legíveis nos revelam que ele conta a história de Ellie, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. Em 1825, logo depois da cidade deixar de se chamar Blair e se tornar Burkittsville, as coisas começaram a ficar realmente assustadoras, pois a morte de uma criança fez com que todos temessem a volta da bruxa, pois no mês de agosto daquele ano, 11 pessoas assistiram uma menina de apenas 10 anos morrer afogada no riacho Tap Est. Todos que assistiram o terrível acontecimento dizem que viram claramente uma mão pálida brotar da água e puxar a menina para a morte. O corpo dela jamais foi encontrado, apesar de todo o esforço, e parecia que algo não queria que fosse, pois durante 13 dias após o afogamento, o riacho ficou obstruído por madeiras e gravetos, como se quisessem dificultar as buscas. Depois dessa morte estranha e macabra, parece que a bruxa de Blair realmente havia acordado, pois os acontecimentos que seguiram revelaram que uma maldição estava sobre aquele lugar. Depois da morte da menina afogada no lago, onde 11 pessoas juraram por suas vidas terem visto uma mão puxar a menina para a morte, a cidade viveu uma época de calmaria, onde a lenda da bruxa foi quase esquecida por todos. Mas apesar de 60 anos terem passado sem uma grande tragédia, parece que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886 ela voltou com uma força jamais antes vista nesse mundo. Robin Weaver era um menino de 8 anos, morador da cidade de Burkittsville, que, como dito, um dia no passado havia sido a vila de Blair. Mas apesar do lugar ter mudado de nome, a floresta maldita ainda estava lá, esperando algum desavisado. E para o azar de Robin e sua família, ele acabou se perdendo lá em uma tarde. E quando a noite chegou com toda sua escuridão, o garoto não retornou, fazendo todos temerem o pior.
Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe de busca foi montada para tentar resgatar o garoto. Dessa maneira, 5 homens partiram em uma jornada noturna para dentro da Floresta da Bruxa, sem temerem nada, pois o que poderia acontecer com eles estando todos juntos? Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino sumido, pensando que talvez os homens estivessem perdidos, talvez por causa da noite ou quem sabe a floresta poderia ter os enganado. Por esse motivo, uma segunda equipe partiu em busca da primeira e ainda acreditando que poderiam achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas àquela altura eles eram apenas pedaços, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar ajuda para remover o que havia sobrado dos corpos. Mas para surpresa de todos, os mortos simplesmente haviam sumido do lugar onde foram encontrados, e nas folhas restavam apenas um pouco de sangue seco. As buscas foram suspensas, pois não havia ninguém com coragem o bastante para entrar na maldita floresta de novo, porque todos temiam o mesmo fim dos primeiros homens que lá entraram. Por isso, Robin Weaver jamais foi visto nesse mundo novamente, e seus pais não tiveram um corpo para enterrar. Durante muitos anos depois, ousaram entrar na floresta, temendo por suas vidas, e a lenda da bruxa estava viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos depois de ter ido morar na cidade de Burkittsville, Rustin Parr resolveu construir uma casa no meio da mata, em um lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Certamente, muitas pessoas pensavam que ele estava louco, mas após 5 anos de muito trabalho, a casa ficou pronta. Durante algum tempo, Rustin ainda ficou na cidade, pois trabalhava na loja de seu tio. Mas após sua tia morrer, a loja foi fechada e seu tio foi morar em outro lugar. Sem mais nada que o prendesse ali, ele foi morar de vez no meio do mato e cada vez menos era visto em Burkittsville. Dizem que chegou a um ponto onde ele aparecia na cidade apenas 2 vezes ao ano. Nesse tempo, os moradores pensavam que talvez tudo o que tinha acontecido até hoje não passavam de histórias contadas por seus parentes mais velhos, pois se a bruxa havia matado 5 homens em uma noite, como que apenas um que vagava quase todos os dias pela floresta não era atacado? Assim fez com que a crença da bruxa fosse diminuindo. Porém, mal sabiam eles que parece que quanto menos se acredita, mais forte ela fica. Em 1940, a vida em Burkittsville estava pacata, com Rustin Parr vivendo na floresta e a lenda sendo esquecida. Mas naquele ano algo terrível estava para acontecer, algo tão cruel que ninguém jamais se esqueceria que aquele lugar era amaldiçoado, porque uma tragédia macabra ia acontecer com essas 7 crianças. Esses longos anos fizeram com que todos se esquecessem da bruxa de Blair, mas ela não estava adormecida, e sim preparando seu mais cruel e sanguinário golpe. A vida em Burkittsville ia muito bem, a cidade crescia e a sombra da lenda da bruxa era apenas uma vaga lembrança na cabeça dos mais velhos, e para os novos não passava de uma história para deixá-los com medo da floresta. Nessa época, Rustin Parr vivia em meio à floresta, totalmente isolado. Algumas vezes ele era visto vagando pelo mato com um cachimbo no canto da boca. Há quem diga que ele conversava com as árvores ou mesmo com um ser que ninguém via. Alguns diziam que Rustin era louco, outros apenas achavam que ele amava a natureza mais do que tudo. Mas no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa de Burkittsville ficava agitada e Rustin Parr deixaria de ser maluco do mato para se tornar suspeito dos terríveis crimes. Naquele fatídico dia, Emily Hollands saiu para a rua, o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que a observava há tempos. Quando a menina chegou perto, foi pega com força e sua boca tapada pela mão não podia emitir nenhum som. Assim, Emily foi pega sem conseguir sequer pedir socorro. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo suas mãos e pés amarrados. Durante horas, ela foi carregada como um saco de batata nas costas do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada.
Por um tempo, Emily ficou jogada no chão choramingando, enquanto seu sequestrador estava em outra parte da casa se arrumando. Depois de um tempo, ele voltou e um ritual macabro foi iniciado. Ritual que tinha como oferenda a pequena garota de apenas 7 anos. A menina teve seu corpo cortado em diversos lugares com uma faca, onde símbolos estranhos eram desenhados e seu crânio foi esmagado com força, gerando um traumatismo craniano. Durante horas, ela sofreu aquela tortura, até que seu pequeno corpo perdeu as forças e morreu. Emily estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. Menos de um mês depois, no início de dezembro, Kyle Brody, o menino que também vivia em Burkittsville, saiu para brincar e não voltou para casa. Ele também foi levado para a maldita casa no meio do mato, mas não foi morto nem oferecido em um ritual. A tortura que ele viria a sofrer seria pior do que qualquer outra dor física. Depois de Emily, a primeira a ser morta, e Kyle, outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros, e Brody teve que assistir tudo, vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. O coitado do garoto tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinatos ocorriam. Ele ouvia tudo, inclusive ele conta que Rustin falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Chegou até perguntar ao garoto se ele também a ouvia, mas ele respondeu que não. Será que Rustin Parr conversava com a lendária bruxa de Blair enquanto matava as crianças? Ou mesmo fazia aqueles rituais oferecendo os pequenos para ela? Por sorte, Kyle Brody conseguiu, em um momento de descuido, fugir da casa e chegar até a cidade. E seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando as crianças. Os corpos dos 7 mortos foram encontrados embaixo da casa de Rustin, todos em decomposição avançada. Depois disso, o estranho homem que vivia em meio à floresta amaldiçoada foi a julgamento e recebeu a pena de morte por enforcamento. No dia 22 de novembro de 1941, Rustin Parr foi enforcado. Todos acharam que tudo estava acabado e que dessa vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo, e o único sobrevivente do massacre das crianças tinha um futuro sombrio pela frente. No ano de 1957, Kyle Brody, o garoto que viu todos os outros serem mortos, foi internado em um hospício depois de ter sido preso várias vezes por vadiagem, e durante anos foi sendo jogado de um manicômio para o outro, sempre causando problemas com ataques de raiva e delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, Kyle pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão até que ficou afiada. Com a arma pronta, ele a enfiou bem fundo em seu próprio pulso, rasgando sua carne e veias, fazendo o sangue jorrar para todos os lados enquanto a vida ia deixando seu corpo. Assim morreu, sangrando até a morte, o último amaldiçoado de Burkittsville, e o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os outros envolvidos com aqueles ritos satânicos tiveram uma morte macabra. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta de Blair em busca da bruxa, mas ela jamais se manifestou de novo. Como se sabe, ela costuma sumir de tempos em tempos até sua história sumir da memória. Então ela volta com um golpe ainda maior, matando todos que estiverem envolvidos, sejam homens ou crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue, apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada. Se você gostou desse vídeo e quer que continue os vídeos desse canal, clique em gostei aqui embaixo, inscreva-se e curta a página no Facebook se você é novo por aqui. Não tem uma conta no YouTube? Cria aqui em cima, é rapidinho. Até a próxima! Obrigado!